e que são bênçãos de Deus e estão servindo a causa do Senhor, né? Sou amigo do Ricardo também, né? Bênção. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Estava recordando a irmã ali de muito tempo atrás, está aqui numa semana de homens, pregando, trazendo a palavra. Era mais jovem, né? Ainda não estou dizendo que eu não sou jovem, não. Mas eu tive a oportunidade de trazer a palavra naquela oportunidade para os homens. Bem diferente o tempo, né? E agora, graças a Deus, Deus tem abençoado os irmãos. Queridos, para mim é um prazer pregar a palavra do Senhor e nessa oportunidade eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses. Eu amo essa carta maravilhosa. Eu queria pensar com os irmãos aqui nessa manhã sobre a igreja do Senhor. Não tem coisa melhor do que nós falarmos sobre a igreja do Senhor, porque nós fazemos parte dela. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é um seguidor de Cristo. Então, nessa manhã eu queria pensar com os irmãos num trecho da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E eu vou ler a partir do verso 7, e nós vamos ler até o verso 11. Filipenses capítulo 1, do verso 7 ao 11, diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Até aqui o Senhor tem falado com a tua igreja, e que nessa manhã o Senhor me use como instrumento teu, Pai. Ó Pai, para trazer a mensagem à tua igreja. Ó Senhor, nos ilumina nesse texto, Pai, através do teu Santo Espírito, para que o Senhor fale aos corações aqui presentes. Que os corações e as mentes estejam abertos, Pai, para aquilo que o teu Santo Espírito tem a nos falar, através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre uma igreja unida por laços afetivos. E a gente percebe aqui que Paulo, ele ainda está reafirmando o seu amor pela igreja. Ele vem agradecendo a essa igreja, e ele coloca aqui os motivos de oração. Esse texto ele vai nos mostrar a razão da unidade da igreja. A segurança de Paulo em relação aos filipenses deve-se ao fato de que eles são fruto da obra de Deus. Nós, irmãos, somos frutos da obra do Senhor. E Paulo tem uma gratidão, e essa gratidão é uma gratidão cheia de entusiasmo por esses irmãos. E eu queria trabalhar hoje com os irmãos aqui um tema que é muito importante para a vida da igreja, porque a comunhão cristã é o que nos une em Cristo. Amém? Então vamos repetir todo mundo junto aqui. A comunhão cristã é o que nos une em Cristo. Vamos lá? A comunhão
Glória a Deus. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse trecho da palavra é que uma igreja unida por laços afetivos, ela possui estreita relação fraternal. O verso 7, os olhos aqui do apóstolo Paulo, eles continuam voltados para a igreja. Paulo tinha um amor muito grande pela igreja. E ele diz aqui: é justo que eu assim pense de todos vocês. Por quê? Paulo trazia aqueles irmãos no coração. Paulo traz a igreja no seu coração. É necessário, irmãos, a gente entender que ter alguém na mente, lembrar-se de alguém, carregar as pessoas na mente, no coração, é importante. Igreja é um lugar para nós fazermos laços fraternos, de amizade, de comunhão. Igreja é isso, irmãos. Igreja é um lugar para nós termos amigos. Amigos mais chegados do que um irmão. E Paulo mesmo preso, ele dizia para aqueles irmãos: olha, eu carrego vocês no meu coração. Eu carrego vocês na minha mente. Eu penso em vocês e oro por vocês. Então, irmãos, é possível a muitas pessoas ter pessoas que marcaram as suas vidas. Então isso requer uma verdadeira e profunda comunhão. E a comunhão cristã é o que nos une em Cristo. Então Paulo lembrava desses irmãos filipenses e trazia-os guardado no coração. É como diz a letra da canção, né? Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Quantos amigos você tem na igreja? Mas amigos mesmo. Amigos que você pode abrir o seu coração. Amigos que você pode compartilhar as suas dores, as suas alegrias. Que você pode chegar para ele e falar: olha, eu quero confessar para você uma situação que eu estou vivendo. Porque igreja é isso, irmãos. É nós desenvolvermos nessa caminhada, nessa jornada, essa comunhão fraterna em Cristo Jesus. E muitas vezes quando nós vamos desenvolvendo esses laços de afeição, laços fraternos, a nossa comunhão ela é tão forte, porque ela é uma comunhão em Cristo, que ela se torna muito mais forte do que os laços familiares. É impressionante isso. Os nossos irmãos em Cristo, o que nos une é tão forte, que é muito mais forte do que os laços consanguíneos da nossa própria família. Porque essa família agora é a família de Cristo. Então, irmãos, Paulo, ele se alegrava, trazia aqueles irmãos no seu coração. Por quê? Porque eles tinham participado da graça juntamente com ele. Eles tinham participado da proclamação do Evangelho. E o que Paulo diz aqui, está pensando a respeito deles, não é apenas um elogio qualquer não, irmãos. Quando eu penso em tudo o que irmãos fizeram para a minha vida, na igreja, durante esse tempo ministerial, de quantos irmãos tiveram paciência comigo no início do ministério. Irmãos, eu sou grato à igreja. Eu sou devedor, na verdade, a tudo que a igreja fez. As orações que os irmãos fizeram pela minha vida. Nós, pastores, somos devedores do amor,
do carinho que a igreja muitas vezes demonstra por nós, sem merecimento nenhum. E Paulo era grato a Deus por tudo que a igreja fazia por ele. E tem que ter paciência, porque pastor tem falha, né? Pastor tem falha, e muita falha. Mas mesmo assim, eu sou grato ao Senhor, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se permitirmos, irmãos, que essa estreita relação fraternal, ela exista em nós, como igreja, a gente vai poder desfrutar de um relacionamento uns com os outros, porque nós estamos focados nas mesmas coisas. Como assim, pastor? Focados nas mesmas coisas. Irmãos, o nosso propósito de estarmos juntos aqui hoje é glorificar ao Senhor Jesus, amém? E através dessa glorificação a Deus, e isso acontece de diversas formas, na comunhão, nas orações, na doutrina e também na proclamação do Evangelho de Cristo. É isso que nos une, irmãos. É isso que nos une em Cristo. Então, irmãos, uma igreja unida por laços afetivos, ela possui estreita relação fraternal. Estreita relação. Agora, uma segunda coisa que eu enxergo aqui é que uma igreja unida por laços afetivos, ela possui terna misericórdia de Cristo Jesus nos relacionamentos com os irmãos. Ela vai desenvolvendo isso. A gente percebe que não existia apenas comunhão ou algo em comum naqueles irmãos. Havia também um povo unido que pensava no Evangelho e que defendia o Evangelho, que havia entendido a sua mensagem, e por isso caminhavam juntos para realizar algo em comum. Irmãos, essa é a beleza do Evangelho. Ele gera laços fraternais, ele gera ternos afetos de misericórdia. Obrigado, irmão. Ternos afetos. Nós sabemos que é bom, que é agradável nós estarmos juntos, nos amarmos uns aos outros. Apesar de muitas vezes nós temos opiniões diferentes. A gente tem opiniões diferentes. Nós temos situações em que vai existir tensões por determinadas coisas. Mas eu posso dizer uma coisa para os irmãos, isso é bom. Isso não é ruim não. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Nós não pensamos da mesma forma, mas, irmãos, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O que nos une, irmãos? O que nos une? O que nos une, meus irmãos? O amor de Cristo. Foi o amor de Cristo que nos uniu. Amém? É isso que nos une. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode. Nós estamos unidos por laços fraternais. Então por isso nós participamos com muita alegria, tanto dos momentos de felicidade dos irmãos. Nós nos alegramos quando o irmão compra uma casa e você está pagando aluguel e você se alegra com ele. Amém? E você está pagando aluguel e ele comprou a casa e você se alegra. Glória a Deus. Amém? Você está feliz porque ele é teu irmão em Cristo. Então a alegria dele é a sua alegria. Ele foi promovido na empresa. Você está alegre por ele. Que bênção, meu irmão. Estou feliz por você.
E quando ele também está chorando, você está chorando com ele. Você está sofrendo com ele. Como é bom, irmãos, a gente receber na nossa casa os nossos irmãos em Cristo, no momento de dor. E a gente receber o carinho da igreja. Na luta, você ter os seus irmãos em Cristo perto de você. E dizer para você assim: meu irmão, eu estou orando pela sua vida. Então participar em comunhão, lutar junto com os outros irmãos no serviço de Cristo, é parte da obra que Deus está fazendo em nós. E no início do verso 8, nós lemos aqui, acompanha na sua Bíblia. E ele fala o porquê que Deus está realizando essa obra. Ele fala: olha, o que eu estou dizendo para vocês, Deus é minha testemunha. É como se ele afirmasse assim, ó: o que eu estou falando para vocês é tão sério que Deus é minha testemunha. O meu amor por vocês não é brincadeira. Por isso que Paulo era grato a Deus por tudo aquilo que os filipenses fizeram pela proclamação do Evangelho. Ele era grato ao Senhor. O que eles fizeram pela proclamação do Evangelho enchia Paulo de alegria. E o que eles tinham feito? Quando Paulo passou por necessidades, sabe o que aqueles irmãos fizeram? Eles levantaram ofertas. Eles sustentaram o ministério dele. Isso não aconteceu poucas vezes, várias vezes. E é por isso que ele sempre recordava e dava graças por aquela igreja. Paulo era grato ao Senhor. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Nós temos que ser gratos a Deus pela igreja do Senhor. Porque é através da igreja que você recebe o alimento espiritual, que você recebe dos irmãos o fortalecimento espiritual, porque não é só o pastor, é a igreja. Nós recebemos o fortalecimento espiritual da palavra de Deus, mas também da comunhão dos irmãos. Por isso, meu irmão, você está sendo chamado por Deus aqui a desenvolver na sua caminhada cristã ternos afetos de misericórdia. Quando um irmão cai, isso tem que ser a nossa maior tristeza. A maior tristeza. E nós devemos fazer de tudo, irmãos, para socorrer aquele que está caído. É o nosso dever. É o nosso dever. Que Deus coloque, a partir de hoje na sua vida, amor pelas pessoas. Que se um irmão cair, você vai estender a mão e falar: meu irmão, eu estou orando por você. E eu não vou parar de orar por você enquanto você não voltar. Isso é eternos afetos de misericórdia. Nós somos seguidores de um homem que ele amou todas as pessoas e que ele entregou a sua própria vida em amor pelas pessoas. Veja, querido, uma igreja unida por laços afetivos, ela desenvolve ternos afetos de misericórdia. Mas uma igreja unida por laços afetivos, ela ora para que o seu amor seja abundante. O verso 9 diz assim: esta é a minha oração. E eu queria destacar um ponto muito especial aqui. Geralmente os pedidos de oração, eles giram em torno de como uma pessoa se sente, se ela está doente ou não. Ou como estão as circunstâncias de uma pessoa. Se elas estão difíceis, se ele está vivendo um momento de bênção na vida dele. Eu acredito, irmãos, que é útil a gente perguntar para as pessoas pelo que nós podemos orar. Mas eu creio que pode haver algumas coisas
pelas quais nós devemos orar, além dos pedidos. E isso nós encontramos aqui no texto. E nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Quando os autores bíblicos eles oram ou pedem oração, geralmente há uma conexão muito mais profunda com o pedido. E Paulo ele se alegrou que a igreja participasse aqui do evangelho com ele, e ele se alegrou ao compartilhar as provisões que ele está recebendo. E ele agradece ao Senhor por eles. Mas quando ele volta ao seu pedido, quando ele ora por aquela igreja, ele podia ter pedido assim: olha, irmãos, Deus, me liberta aqui dessa prisão, me tira dessa situação, eu estou preso, eu estou passando aqui situação de necessidade, me tira dessa situação, Senhor. Ele não ora por isso, ele ora pela igreja, mas o pedido dele é que me chama a atenção, porque para atingirmos a maturidade, o primeiro passo, para atingirmos a maturidade cristã, é crescermos em amor, amém? Crescermos em amor, a gente precisa crescer em amor. Por isso que a igreja não é um lugar para a gente criar inimizades, contendas, mas criarmos laços fraternos com os nossos irmãos. Eu creio que quando Deus chamou você, Deus te deu dons. E quando você usa o seu dom na igreja, toda a igreja é abençoada. Todos nós somos abençoados. Então Paulo ora, e o motivo da oração dele é para que aqueles irmãos, o amor de Cristo aumentasse na vida deles mais e mais. Paulo ora para que eles tivessem mais amor por Cristo. Paulo ora para que eles tivessem discernimento, para que eles provassem aquilo que era excelente. É o que diz o verso 10, diz assim: para que vocês possam discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e a rejeitarem as coisas más. E o sentido aqui no original é usado para provar um metal. O metal era provado, a fim de provar se aquilo era genuíno ou se era falso. E Paulo está afirmando que a sua expectativa aqui é que cada cristão conheça o evangelho de uma tal maneira que ele possa analisar se algo é verdadeiro ou se é falso, para assim ele poder se apresentar diante de Deus. Irmãos, nem tudo é importante para a sua vida cristã, nem tudo. Nem todo interesse, nem todo hobby ou compromisso que você tenha é algo que Deus considera excelente. Nem tudo. Nem tudo é digno de louvor. Por isso Paulo fala, olha, que o amor de Cristo aumente na vida de vocês de uma tal maneira que vocês tenham condições de discernir o que é certo e o que é errado. Se isso agrada a Deus ou não. Se isso é bom ou não, se isso é digno de louvor ou não. Mas para isso, nós precisamos crescer no amor de Cristo, de uma tal maneira que nós vamos experimentar isso na nossa vida. O amor caracterizado pelo conhecimento, pelo discernimento, ele vê isso, ele pode olhar as coisas e ele pode registrar as coisas que importam e as coisas que não importam. Tomar decisões excelentes não vem naturalmente.
vem de um amor caracterizado pelo conhecimento e pelo discernimento. Amém? Então no verso 10, ele fala, na segunda parte ele fala, para ser sinceros e irrepreensíveis, inculpáveis. O cristão, ele jamais se converte em causa de tropeço para outra pessoa, jamais. O cristão sincero, ele está isento de contaminação. O cristão sincero, ele não tem medo de ser exposto à luz. Para estarmos preparados, irmãos, e essa é a finalidade, Paulo ora pela igreja dessa forma, para que esses irmãos, se o amor de Cristo aumentar na tua vida, meu querido, se o amor pelo Senhor Jesus aumentar, crescer na sua vida, você vai poder discernir entre aquilo que é certo e o que é errado, provar as coisas excelentes, e você estará preparado. E essa oração de Paulo, a finalidade é para que você possa estar preparado para a volta do Senhor. Aquele grande dia. Como o amor deve se manifestar? O verso 11 fala, cheio do fruto de justiça. O desejo de Paulo é que os filipenses se tornem frutíferos. O que se espera de nós? Que nós sejamos frutíferos, que nós possamos dar frutos, que frutifiquemos, que a minha vida possa ser uma vida de louvor a Deus, que eu possa servir ao Senhor com alegria e dar frutos, porque você é o ramo que está ligado à videira, e a videira é Cristo. Qual é a fonte do fruto da justiça? É por meio de Jesus Cristo. A gente não produz fruto por nós mesmos. Não é a produção da igreja, mas é Cristo. É dele que vem a força, o poder. Tudo que nós fazemos é por meio dele. É por meio de Cristo. O que existe de bom em nós, irmãos, é por causa de Cristo. O que existe de bom na nossa vida é obra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Então, qual é o propósito final da apresentação aqui do fruto da justiça no dia de Cristo? Que é o que ele fala na última parte do verso 11. O propósito final da vida do cristão é a glória e o louvor de Deus. Deus está sendo glorificado na tua vida? Para pensar nisso. Como tem sido a sua vida na comunhão da igreja? Você tem contribuído na sua caminhada cristã? Você tem contribuído para que a sua igreja tenha mais comunhão e ela desenvolva laços fraternos, laços afetivos? Você tem contribuído para isso? Analisa um pouco. E hoje é uma noite de você falar: Senhor, eu quero ser um instrumento para que eu possa ser um agregador na minha vida cristã. Eu possa agregar, eu possa fazer amigos, eu possa desenvolver laços afetivos na igreja onde eu congrego, que eu possa ser um instrumento teu. Pense nisso hoje. E eu queria fazer algumas aplicações práticas aqui para a nossa vida. Primeira coisa, nós devemos encorajar os nossos irmãos em Cristo, lembrando que o Senhor, que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Amém? É o que Ele diz no verso 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia
de Jesus Cristo. Qual foi a boa obra que Ele completou na nossa vida? A salvação. A salvação. Essa foi a boa obra. E que Ele está desenvolvendo na nossa vida. E Ele vai terminar até aquele dia. Então, nós devemos encorajar os nossos irmãos em Cristo dessa forma. Talvez aqui tem gente que está pensando em desanimar, jogar a toalha. Eu não estou aguentando mais. Não quero mais vir à igreja. Estou desanimado. Você, meu irmão, tem o dever de procurar esse irmão, mandar uma mensagem para ele, falar: eu estou orando pela sua vida, quero fazer uma visita para você. Não desista. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar até o dia de Cristo, meu irmão. É para isso que nós estamos aqui hoje. Por que você acha que nós viemos nos encontrar essa manhã? Por que você acha que você saiu de casa hoje, tomou o seu café e veio para um lugar como esse? É para que juntos aqui possamos nos encorajar na palavra de Deus, desenvolver laços afetivos. E dessa maneira, irmãos, as pessoas aqui da Praia Grande vão crer que tem alguma coisa diferente com a gente. Que esse povo se ama. Que esse povo, eles têm comunhão. Que eles querem estar sempre juntos. Eles têm opiniões diferentes. Eles se desentendem, às vezes, como toda a família. Mas no final, eles oram juntos, eles se abraçam. Que povo é esse? Nós devemos encorajar os nossos irmãos. E sermos encorajados por eles também. Segunda coisa, ore pedindo ao Senhor que nos ajude a crescer em amor. E esse amor, ele tem que ser através do conhecimento, do discernimento, para que nós possamos aprovar aquilo que é excelente na nossa vida diária, nas nossas decisões. Para que você possa amanhã, ou talvez hoje com a sua família, você está para tomar uma decisão, que você possa reunir a sua família e vamos orar. Vamos orar e vamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? O que o Senhor pensa sobre essa decisão que nós vamos tomar? Terceira coisa, o progresso na vida cristã não é um peso a mais na nossa vida, e sim um privilégio. Não é algo que nos aprisiona, mas é algo que nos liberta. Deus não nos chamou para congregarmos numa igreja e sermos pessoas que seguem rigidamente certas tradições religiosas. Deus não chamou você para isso. Deus não chamou para você seguir tradicionalmente ali, com rigidez, as tradições da denominação. Não, meu irmão, Deus nos chamou para você para algo muito maior, algo que vai muito mais além do que isso. E é isso que muitas vezes está aprisionando você. O Evangelho nos chama para nos libertar de tudo isso. Não é um conjunto de leis que nós devemos seguir, mas antes é um relacionamento de amor para com Deus. É algo maravilhoso. Ser crente é maravilhoso, irmãos, é bênção. Mas quando nós desenvolvemos essa forma de estarmos juntos, de crescermos juntos, de amarmos uns aos outros, aí é bênção na nossa vida. Quantas pessoas hoje estão congregando e estão amarguradas, estão vazias, estão tristes. Deus chamou você, irmãos, Deus chamou você para você crescer em amor, amém? Você crescer em amor.
O Evangelho não é um peso, pelo contrário, o Evangelho é um privilégio. Fomos alcançados pela graça do Senhor. Deus nos deu uma família de irmãos. Deus nos deu a igreja dele, povo eleito, escolhido por ele, pelo sangue dele, que foi derramado na cruz. Que bênção, irmãos. E você faz parte dessa família. Esse é o nosso dever. Ame a igreja, meu irmão, porque ela pertence a Cristo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Amém? Você vai agora incentivar os seus irmãos a desenvolver laços fraternos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você antes. Vamos ficar de pé. Talvez você está visitando hoje aqui a igreja. Alguém trouxe você. E você veio visitar e conhecer essa igreja. Eu quero orar pela sua vida. De repente essa manhã você pode convidar Jesus para morar no seu coração. Você entende que o Espírito de Deus está chamando você. Há uma mudança de vida. E aí você pode orar e falar: Senhor, eu quero ter o Senhor no meu coração. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Talvez você está na igreja, mas você não tem se sentido muito bem. A sua vida não anda lá essas coisas. Você tem vivido apenas uma vida religiosa. Mas Deus quer mudar isso na tua vida, em nome de Jesus. Deus quer que você tenha uma vida plena, que desenvolva uma vida plena e que cresça na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus. É isso que o Senhor deseja. Você desfrute da alegria de Cristo. Seja uma pessoa alegre em Cristo Jesus. E que cresça no amor. Nós vamos orar. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração de alegria. Amém? Encha o seu coração, da sua família, o seu lar de alegria. E que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para a glória dele. Esse é o desejo do Senhor. Que sejamos cheios do seu Espírito. E se formos cheios do seu Espírito, vamos pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos ter laços fraternais de amor. Vamos orar, irmãos. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz. Mas, Senhor, eu oro por essa igreja. Eu oro por esse povo que o Senhor aqui constituiu como a tua igreja, Senhor, parte do teu corpo. Se há alguém aqui, ó Deus, que está perdido, ó Deus,